Que a misericórdia seja glorificada, querido irmão, querida irmã, agora e para sempre. Hoje, quinta-feira, nós estamos celebrando a vida de um grande santo, um grande seguidor de Francisco de Assis, exatamente Santo Antônio de Pádua. Este homem, então, que apaixonado pela cruz, apaixonado pela vida em Cristo Jesus, pela Eucaristia, é um homem que se torna, portanto, a partir daí, um grande pregador do Evangelho. Um profeta, um homem que inclusive os próprios peixes das águas paravam para ouvi-lo. É curioso, mas é assim. E o Evangelho de hoje, nesse dia de Santo Antônio, é tirado de Mateus, capítulo 5, versículo 20 ao versículo 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiver levando a tua oferta para o altar do Senhor e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, esse evangelho que nos traz hoje lindos ensinamentos para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada com Cristo. Você que quer crescer na graça de Deus, no amor do Senhor, é preciso então ouvir esse evangelho. Primeiramente, o Senhor dá-nos toda uma orientação a respeito da justiça que nós cristãos devemos ter. Devemos ser justos. Justo não significa aqui dizer dar simplesmente dividir aquilo que é preciso. Aqui essa justiça quer dizer exatamente uma justiça equilibrada, um comportamento equilibrado, um comportamento perpassado pela lei divina. Comportamentos com nossos irmãos, com as pessoas com quem nós convivemos, a partir do santo temor de Deus, a partir daquilo que o Evangelho nos pede. Portanto, praticar para o irmão aquilo que eu pratico para mim, dar ao irmão aquilo que eu daria para mim, desejar para o irmão aquilo que eu desejaria para mim. O Senhor chama isso de justiça. E segundo, é preciso que nos reconciliemos. Quando tiveres levado alguma coisa para o altar, diz o Senhor, mas tu lembras que tens alguma coisa contra teu irmão, o teu irmão contra você alguma coisa, vá, deixa primeiro a oferta ali, diz o Senhor, não oferece por enquanto, vá reconciliar-te com teu irmão. Quando você então reconcilia com seu irmão, vem ofertar ao Senhor aquilo que você trouxe e será acolhido. O que o Senhor está dizendo para cada um de nós, que é preciso que nós não tenhamos inimizade no coração.
que é preciso que nós não tenhamos maldade no nosso coração contra alguém, que nós não sejamos pessoas a maquinar um contra o outro. Se nós não podemos fazer alguma coisa pelo irmão, rezemos então por ele. Tem pessoas que chegam para a gente e dizem assim: mas padre, não dá para que eu vá para ele, conversar com ele, não vai me ouvir. Ou ainda outro diz: mas não é a hora, eu sinto que precisa esperar mais um pouco. Ótimo, as duas coisas são interessantes, são importantes. Mas então, primeiro coloca-te em oração, ora pelo irmão, jejua por ele, jejua por aquela causa. Às vezes é melhor primeiro rezar um longo tempo, se necessário for, para depois você se reconciliar e falar com aquela pessoa e então se reconciliar. Não vá logo falando com a pessoa, não vá logo tentando resolver tudo de uma vez. É preciso orar, é preciso pedir na oração que o Senhor vá à frente, mas orando, suplicando, pedindo, estando aberto, perdoando no seu coração. Sempre perdoando no seu coração. Porque aí o Senhor vai dizer, né? Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, tampouco Deus vai nos perdoar. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal, senão o adversário te entregará ao juiz e o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Aqui, queridos irmãos, é o terceiro ponto, por mais duro que você ache, mas aqui se refere a Cristo mesmo. Cristo, o Senhor, se opõe à nossa vida de pecado. Cristo, o Senhor, se opõe a uma vida banal, uma vida na desgraça, uma vida fora dos seus santos mandamentos. Então, nesse sentido dessa vida perdida no pecado, nas drogas, na prostituição, na maldade, no crime, né, e etc., o Senhor se opõe. Ele, nesse caso, se tornará, sim, um dia o nosso adversário, o nosso juiz, que nos vai julgar e nos vai jogar na prisão. Claro que não é Deus que nos jogará na prisão. Evidentemente somos nós mesmos pelas nossas escolhas, mas o Senhor é implacável e Ele vai deixar a nós apenas essa oportunidade. Então, que nos reconciliemos agora com o Senhor, reconciliemos-nos com os nossos irmãos, sejamos justos. Que Deus te dê essa graça, querido irmão, de caminhar nessa direção do Evangelho de hoje. E eu abençoo você, abençoo sua casa. E essa bênção lhe traga paz, lhe traga a cura dos ressentimentos, das mágoas, te dê a graça do equilíbrio espiritual para que sejas justo e a graça de você perdoar sempre, mas sobretudo de se voltar para Deus enquanto há tempo. O justo juiz vai um dia nos julgar. Eu abençoo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.